Olá, pessoal. Eu sou a professora Eglevânsela e esse é o podcast Sons da Escola. Esse é um espaço de mundo de vivências, um espaço de trocas, de compartilhas, de saberes, práticas, de conhecimento, de ciência e de cultura. Um local de aproximação entre a universidade e a escola. A nossa pauta dessa segunda edição do podcast Sons da Escola é a educação especial inclusiva nas escolas desta cidade de Manaus. E nós estamos conversando, então, com gestores, equipe pedagógica dessas escolas sobre essa pauta tão importante para a educação desse país de modo geral. E para esta conversa, nós convidamos, então, a professora Carla Ângela Freire da Silva, gestora da escola, que é a melhor escola do ensino fundamental, anos iniciais. Finais. E finais. Finais também. De toda a zona oeste da cidade de Manaus, que é a Escola Heitor Leonardo da Vinci. Pintor Leonardo da Vinci. Pintor, tem. Muito bem, seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui, Nós contribuir. também. E a gente já começa a falar do teu papel como gestora, né, onde a gente atua na tua escola nos anos finais, né, à tarde, e na perspectiva da educação especial inclusiva, que hoje faz parte de todas as escolas da rede municipal de Manaus, né? Praticamente todas as salas, né, têm inclusão. Para você, quais são os seus maiores desafios na gestão desse processo? Hoje, nesse momento, como você falou, em todas as salas a gente tem alunos inclusos. E o papel mais difícil é convencer a família, né, e tentar fazer com que o professor trabalhe com este aluno incluso da maneira correta, né? Não deixá-lo ele somente na sala, ele tem que participar, né? Tem que existir realmente essa inclusão e a família de trazer esse aluno para a escola. A família às vezes matricula o aluno, mas é resistente a levar, fica com medo. Ele não vai conseguir, gestora, ensino fundamental 2, são novos professores, um entra, o outro sai. Com quem que ele vai ficar quando não tiver professor? Porque muitas vezes não tem o mediador, não tem o apoio escolar, né? Então, essa situação deixa as famílias muito inseguras. E o professor, ele precisa mostrar que está pronto para receber este aluno. A escola precisa mostrar que está pronta para acolher. Então, esse primeiro momento, eu digo que a primeira impressão é a que fica, né? Então, a gente precisa realmente mostrar que nós estamos preparados e isso é um papel difícil. Mas eu quero dizer que vocês estão muito bem preparados, porque é uma escola que atua, né, na educação especial inclusiva de uma maneira muito interessante, né? Tem um fortalecimento pedagógico que a gente percebe em todas as salas, com todos os professores. Temos salas de recurso, né? A gente tem uma sala de recurso onde os alunos são atendidos no contraturno e fazemos parte também dessa prática da pós-graduação em educação especial, onde todos os professores abraçaram por conta dessa inclusão e por conta de que a gente agora não tem aquele número específico de alunos, né, inclusos. E separado em classe especial. Não, a gente agora não tem. Estão todos na classe regular. Então, a gente precisa ter esse cuidado e saber acolher esse aluno. E a gente percebe, porque foi praticamente todos os professores que quiseram fazer essa pós-graduação. Que aceitaram após. E todos colocam a ideia de ter aparatos não só pedagógico, mas também científico, com relação à diversidade de alunos atípicos em suas salas. E aí eu te pergunto, quem são os teus alunos atípicos? Hoje nós temos TEA, alunos com TEAs, nós temos aluno com TEA, nós temos TDAH, nós temos deficiência intelectual, é o nosso maior público, além do autismo. Nossa. Então, nós temos muitos alunos com deficiência intelectual. E assim, como trabalhar o aluno que já vem com uma deficiência intelectual? Ele pode aprender e pode não aprender.
Hoje ele pode guardar um assunto que é muito interessante para ele, mas amanhã ele pode não lembrar deste assunto. Nós temos muitos alunos com síndrome de Down e a gente tenta fazer o máximo possível por eles. A gente já montou uma apostila específica para eles, com atividades direcionadas para eles. Vocês trabalham com currículo adaptado? Sim, a gente tem o currículo. O currículo que é usado comum, né? Nós temos atividades diferenciadas propostas pelos professores dentro de cada habilidade que o aluno apresenta, que são os PEI, Plano de Educacional Individualizado. Individual. Então, a gente tenta montar esse plano e encaixar aí atividades que realmente ele consiga. Vocês trabalham propor. com PEI, trabalho articulado com o atendimento especial, educacional especializado com a sala de recursos. Sim. E como é que isso tem resultado? Aí a gente linka, né? Nós temos 2 profissionais na sala de recursos, um que atende pela manhã e um que atende pela tarde. Isso já é uma grande vitória. Sim. E aí, como eles já atendem esses alunos, a gente busca ali, poxa, me dá uma luz, o que ele consegue, quando ele está individualizado com você, ele consegue fazer tal coisa. E assim, muitas famílias negam que o aluno sabe ler, que o aluno sabe escrever. Não, diretor, ele não vai conseguir. Nossa. Entendeu? Eu tive um caso essa semana de uma mãe que trouxe uma agenda personalizada e ela disse assim, diretora, meu filho não copia e eu preciso que os professores coloquem a tarefa de casa. Eu falei, mãe, nós não estamos mais de 1º ao 5º, onde só é um professor. Nós estamos numa modalidade diferente, 6º ao 9º. Entra um, sai outro, vai ficar difícil. Ele tem que tentar copiar. E aí a professora de português veio e disse, diretora, ele não precisa que a gente copie. Ele já tem essa autonomia, ele já sabe, ele sabe escrever. Talvez essa mãe se sinta insegura em relação a ele não conseguir copiar tudo de certinho, mas a gente faz a correção da agenda. Né? Então, as primeiras semanas são de adaptação, tanto para a família quanto para nós. E como é que a família participa? Você falou que tem mães, mas todas são assim? Todas participam? Algumas bem interessadas, estão todos os dias lá, levam os filhos, conversam comigo, conversam com a pedagoga. Outras não. Né? Às vezes o aluno vai sozinho, que já é um aluno especial, mas vai só. Não tem essa responsabilidade. Então, a gente procura buscar os pontos positivos das famílias, né? E assim, como muitas famílias ainda não têm o apoio escolar, aí a gente pede que nessas primeiras semanas a mãe acompanhe. Até para ele se sentir bem, para ele ficar calmo, para não desregular. Pergunta se toma remédio. Então a gente faz toda uma investigação para que a gente possa ofertar uma educação de qualidade. Atuar com ele de maneira justa, né? Sim. Respeitosa. Não só colocá-lo ele na sala de aula e esquecer que ele está ali, né? Ele precisa ser respeitado. Os anos finais deve ser uma coisa mais, porque com os anos iniciais você tem um professor diretamente com o aluno. Né? E os anos finais, como é que você atua com esse corpo docente? Pois é, a gente tem uma primeira conversa, passa para o professor toda a lista dos alunos inclusos, ele sabe quem é incluso na sala de aula, então ele já entra com essa visão. Né? No planejamento a gente faz isso e a gente procura colocar qual é a deficiência do aluno. Né? E o professor já começa a procurar modos de trabalhar com ele. Aí, logo no início, a gente já fez essa apostila com algumas atividades básicas, simples, em que qualquer estudante poderia realizar. E aí já passamos para os professores e a partir de lá, de acabar essa apostila, eles já sabem como é que eles estão. É tipo uma diagnóstica, né? Uma avaliação diagnóstica, vamos dizer. E aí depois a gente vai montando atividades adequadas e ajudando o professor nessa prática. E você tem uma equipe pedagógica que te ajuda nisso? Eu tenho uma pedagoga, a Andréia, e tenho de manhã a Elisângela. Mas no ensino fundamental, a Andréia é meu braço direito, assim, ela consegue
ter essa relação muito boa com o corpo docente. Nós, né? Nós somos uma escola que, graças a Deus, a gente tem a parceria mesmo dos professores. Então, antes, eles eram muito resistentes a essa prática da inclusão. Hoje, com o olhar da pós-graduação, eles... Sério? Já ia perguntar isso. Muito bom, assim, eles reviram muita coisa. Eles já conseguem enxergar que não é do jeito que eles pensavam, né? A gente precisa realmente acolher esse público e se colocar no lugar também da família. Às vezes a gente critica muito nossa fala, às vezes é até pesada, mas hoje eu vejo que a equipe já tem um olhar diferente. Por exemplo, o aluno incluso, ele não é um aluno frequente, muito difícil. Por quê? Porque ele toma remédio. Às vezes a medicação deixa ele com sono. Às vezes ele não está com a medicação adequada, ele está muito agitado. Aí, às vezes, ele vai, mas desregula, a mãe tem que pegar porque ele não está legal. Então, ele não consegue, talvez, assistir os 5 tempos de aula. Então, tudo isso aí tem que ser visto pela equipe, né? E a gente se preocupa. Quando o aluno falta 3 dias seguidos, eu já ligo: mãe, o que está acontecendo? Vamos trazer o menino, porque senão ele não entra na rotina, ele não consegue socializar, e aí o trabalho vai por água abaixo. Então, a gente tem esse feedback semanal com os professores. A gente tem. Isso a gente fica muito grata assim, com a equipe mesmo escolar, porque sozinho a gente não consegue, né? Não consegue. E a pós fez isso, entendeu? A gente conseguiu entender que existem pessoas que precisam muito mais da gente, não só o aluno considerado normal, mas o aluno incluso. E é muito legal porque o museu que vocês fizeram, o Museu da Inclusão, ficou top. Ficou lindo. Eu digo, gente, que coisa linda aquilo ali. Porque é a vivência de vocês, é o que vocês fazem, são vocês que aparecem ali, e isso é muito Sim. bom. Querida, eu te agradeço, Carla, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, né, dessa conversa no nosso podcast Sons da Escola. E eu te passo para te dizer as últimas palavras. Eu que agradeço, professora Eglê. E assim, eu gostaria muito que a gente tivesse momentos assim, chamassem os professores também para essa conversa. Eu acho que é a 3ª edição do podcast, a gente já chama os professores. Eu acho muito já legal. Está previsto. Eles gostam dessa prática, né? Apresentar os trabalhos que eles fazem com as crianças, eu acho super interessante. E eu me coloco à disposição até para uma outra oportunidade. Gostei muito, obrigada. Imagina, a gente que gosta, né, pessoal aqui da produção, a gente gosta demais de conversar com a escola. Acho que a universidade se ressignifica, se retroalimenta, a gente aprende, cresce no coletivo, a gente fica muito feliz que os professores abraçaram a nossa pós-graduação, mas também a gente... colocam na prática, né? Colocam na prática, mas assim, para nós, para a universidade precisa dessa conexão com a escola. Sim. Porque senão não tem sentido o nosso trabalho. E é por isso que a gente está lá com vocês. Por isso que a gente acreditou que daria certo. E tá dando. E já está dando. A nossa próxima edição, aqui, meu compromisso público, é a conversa com o corpo docente dessas escolas que a gente atua nessa pós-graduação em educação especial inclusiva em contextos interculturais. É isso aí, pessoal. Até mais. Um abraço e nos sigam nas nossas redes sociais.